Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai começar a aprender alguns recursos de organização dos objetos dentro do AutoCAD. Normalmente, gente, quando a gente abre um projeto, vocês vão perceber, não no caso de um desse que está tão humanizadinho. Deixa eu ver se eu consigo um aqui que não esteja nesse padrão, para a gente poder comparar. Acho que eu tenho um aqui que está num padrão um pouco mais de aprovação. Olha só. Olha o que acontece neste desenho, gente. Nesse desenho aqui, vocês devem estar reparando que cada uma das linhas do projeto está numa coloração diferente, né? E aí você olha para tanto verde com rosa e fala, que porcaria é essa? Esse é o Carnaval da Mangueira que está no projeto do AutoCAD, né? Não dá essa sensação? Mas, algum de vocês aqui já trabalha com AutoCAD? Tu já trabalha, né? E tu já fizesse a disciplina antes, né? Quando a gente observa um desenho desse, a gente tem que interpretar duas coisas. Primeiro, que esse colorido, ele não é para fazer realmente o projeto sair impresso colorido. Existe uma configuração lá depois que a gente vai fazer a plotagem, onde o usuário fala assim, verde, você vai ser impresso preto e vai ter uma determinada espessura. Magenta, que é a cor principal aí das paredes, você vai ser preto e vai ter uma espessura tal. Normalmente aqui em Brasília a gente usa muito 0,6, isso é super comum. E aí ele guarda essa configuração e quando você entrega um projeto assim todo colorido, lá na plotagem a impressora vai identificar essas espessuras de cores e vai mandar plotar tudo preto e branco, quando é o caso de um projeto que vai ser preto e branco, tá? Nem sempre é desta maneira. O fato é que além da gente trocar essas cores, porque elas significam espessuras, elas também servem para a gente identificar os objetos. Fica fácil de fazer a leitura onde estão as coisas que são paredes, porque está tudo numa mesma cor. E fica fácil de saber onde estão as portas e janelas, porque elas também estão separadas por cor. E provavelmente os objetos que, apesar de não serem os mesmos, têm a mesma cor, é porque a nível de representação de espessura, elas vão ser impressas com espessura semelhante. Então a acuidade visual aumenta quando você organiza desse jeito. Então, o AutoCAD, gente, foi feito para organizar os objetos em camadas distintas e, além dessas camadas, atribuir a essas camadas, cores, que é o que está acontecendo nesse projetinho que eu estou mostrando para vocês. Quando o AutoCAD inicia, ele vem do zero, ele não tem camada nenhuma. No AutoCAD, as camadas são chamadas de layers, tá? Então, os layers são estas camadas. O AutoCAD sempre vem aqui em cima com um campo, que é onde está escrito aqui, ó, layers, mas ele não vem com isso tudo que está na listagem de vocês aí. Isto aqui foram os layers que foram criados automaticamente quando ou eu fiz o exercício ou quando os blocos foram inseridos aí. O AutoCAD sempre vem aqui, ó, escolhido 0. Isso quer dizer que qualquer objeto que você começar a desenhar cairá dentro do layer 0. Quando algum layer está escolhido aqui na porção superior, isto quer dizer que os próximos objetos que forem desenhados cairão dentro deste layer. Neste momento aqui, gente, se eu for desenhar, qual layer que vai cair? Parede. E os objetos vão estar nessa cor magenta, porque quem criou a configuração pediu para que o layer de parede tivesse a cor magenta. Só que o AutoCAD não faz isso automático, tá? Até tem como, lá na frente a gente vai aprender isto, pegar um arquivo que já tem todos os padrões de layers, não só de layers, de várias outras coisas, e você reaproveitar só reutilizando dentro do projeto. Mas por enquanto a gente precisa aprender a criá-los até a gente chegar nessa etapa em que eu vou ensinar vocês a fazer isto. Os layers, eles podem ser criados através mas antes de eu ensinar a criar, vamos aprender como é que troca, porque isso que é o comum, tá? Como vocês vão aprender a criar padrões, a pegar padrões já pré-estabelecidos e só reutilizá-los, é mais importante saber, inclusive, trocar do que criar. Tá? Até porque a maioria dos escritórios já tem uma listagem de layers lá pronta nos projetos que vocês só precisam se readaptar e fazer modificações. Trocar um layer é bem simples, mas se você não prestar atenção, você pode fazer besteira e ocasionar em erros.
Então preste atenção no procedimento. É bem simples. Primeiramente você deve selecionar o objeto. Notem que uma vez que você seleciona o objeto, o layer no qual ele está contido aparece aqui em cima. Todo mundo está percebendo isto? Aqui, por exemplo, apareceu agora o layer texto. Se eu quiser trocar, gente, eu clico nessa setinha aqui do Combo Box de Layer, aparece uma lista. Vamos supor que eu quisesse trocar este objeto, ele é uma porta, eu quero trocar para porta. Vem aqui ó, no nome porta, cuidado para não clicar em outra área que não seja o nome, porque se clicar no quadrado ou nesses símbolos a ação é outra. Cliquem. Pronto, ao final é necessário pressionar ESC, não dê Enter. Enter pode não significar uma troca correta de objeto, tá? Quer ver em que situação isso acontece? Observa bem o que eu vou fazer, ó. Eu selecionei aqui o objeto, escolhi para trocar de texto, vim aqui e troquei para porta. Gente, trocar um layer não é considerado pelo AutoCAD uma execução de um comando. Todo mundo captou essa mensagem? Se trocar um layer não é uma execução de comando, se eu der um Enter agora, o que vai acontecer? Tem algum comando ativo em andamento? Não. Quando se dá Enter no momento em que nenhum comando está ativo, o que acontece é que é repetido o último comando que foi utilizado. No meu caso, não sei se vocês prestaram atenção. Vocês sabem o que foi que eu fiz antes de trocar o layer? Eu apaguei, então agora eu vou dar um Enter. Se eu der um Enter agora, eu vou deletar o meu objeto. E tem gente que deleta projetos inteiros, tá? Dessa maneira, sem querer, e não percebe. E aí fica perdido, aí salva com medo de perder tudo, né? Com medo de perder mais. E, na verdade, perdeu na hora que salvou. Então, o ideal, quando esse tipo de coisa acontecer, é vir aqui em desfazer. E aí vocês não vão ter esse tipo de problema, tá bom? Perfeito. Então, vamos ver... Já entenderam só? Então, repetindo, para trocar um layer, seleciona o objeto, entra na listinha, escolhe, por exemplo, aqui nós escolhemos porta, e ao final dá ESC. E se eu quiser criar um layer? Aqui no campo Layer Properties, entrem nele aí, por favor. Aparece uma caixa de diálogo. Nessa caixa que aparece, tem um campo aqui, ó, chamado New Layer. É o primeiro desse segundo grupo de ícones que aparece na porção superior esquerda. Tá? New Layer. Bem aqui, ó. Nesse ponto. Cliquei em New Layer, ele escreve lá qualquer coisa, Layer 1, por exemplo. Aí a gente diz um nome, por exemplo, vou fazer cobertura. Cobertura, que eu sei que é um que provavelmente não tem aqui. Enter. Aqui do lado, ó, à direita, tem um quadradinho de cores, certo? Você clica nele e vai aparecer esta caixa diálogo. Gente, muita atenção neste momento. As cores que vocês vão trabalhar aqui agora faz muita diferença. Quando se trabalha com layer, não se quer normalmente utilizar realmente cores. Se quer trabalhar com espessuras. Em Brasília há um padrão muito simples e muito fixo, mas aí vai ver, por exemplo, que em São Paulo o buraco é mais embaixo. Lá a SBEA criou uma padronização que eu acho super complexa, cheia de siglas, cheia de nomes de complicados lá, abreviados, que para mim eles bagunçam muito mais do que ajudam. Eu não acho que eles ajudam muito não. Mas realmente num projeto muito complexo é interessante trabalhar com essa padronização toda. Então eles colocam assim, arc, traço, mob, traço, qualquer outra coisa. É tipo para dizer que no projeto de arquitetura você pegou o layer de mobiliário e dentro do mobiliário, sei lá, os detalhes, tem det, arc, mob, det.
Eu acho péssima essa padronização, porque quando você não está lembrando do código, quando você não está com a lista das BEA em mãos para consultar os códigos, você obriga as pessoas a tentar interpretar o que é aquilo. Eu acho que hoje em dia, com o advento do aumento, que antigamente, gente, não era possível escrever nomes inteiros nos computadores. Os arquivos tinham um limite muito grande, muito pequeno, de somente 8 caracteres. Então a gente, quando acabava no 8, não tinha mais escrever, então todo mundo abreviava tudo. Hoje em dia não dá, não precisa. Você pode escrever arquitetura, mobiliário e detalhe, não tem problema nenhum, que vai aceitar tudo, né? E além disso, eles usam essa padronização de cores aqui todinha que tá, ou seja, eles usam o gradiente de 250 cores. É padrão que não acaba mais, é um inferno. Lembrar de 250 padrões, eu não acho uma boa. Eu particularmente gosto mais do padrão que é comum aqui em Brasília. Graças a Deus que Brasília não está no padrão de São Paulo para layer. O que a gente faz? Normalmente a gente tem somente no projeto, isso tem na apostila de vocês. Parede, porta, janela, piso, texto, cota, margens, carimbo, essas layers assim acessoriais. Oi? Não entendi. Não, isso daí é um layer que ele já entra mais quando você está fazendo um projeto de interiores, que é o caso do projeto que eu botei aí como exemplo para vocês. Mas quando é um projeto somente de arquitetura, não é comum trabalhar com isso. Entra um layer, por exemplo, projeção para colocar as coisas que não estão aparecendo na planta baixa. Tá? Um layer de cobertura, como a gente botou agora. Então esses são mais comuns. E quais são as espessuras que normalmente se trabalha? Gente, aí vocês olham o que eu estou falando aqui rápido, verbalmente, vai ficar gravado, tá? Mas só para que vocês no dia da prova consigam fazer, porque no dia da prova pode usar o seu caderno, só não pode usar o do colega, não pode falar com o colega, né? Pode inclusive assistir os vídeos para fazer a prova. Não pode fazer nada que o colega forneça, e não pode usar telefone nem WhatsApp no dia da prova, mas pode assistir tudo e usar qualquer apostila e qualquer anotação tua. Tá? Não vale xerox do colega também. Sim, mas onde é que eu estava falando da cor? Espessura. Normalmente, ó, vermelho vai ser 01, amarelo 02, verde 03, e tá na sequência, ó. Ciano 04, azul 05, magenta 06, e o número 7, que é o black or white, né, preto ou branco, que normalmente é preto, ele vai ser 07. Todas as cores de cinza e todos os coloridos só são utilizados no projeto quando realmente a gente quer um colorido. Ficou claro? Não é comum em Brasília trabalhar com essas primeiras 7 cores para trabalhar realmente com cor. Então quer dizer que quando uma delas está nos layers, é porque ela vai ser preta e vai sair com a espessura correspondente a essa evolução que eu acabei de explicar para vocês. Todo mundo sacou isso daí? Então escolhe aí para nossa cobertura uma cor verde, 03, por exemplo. Dá um OK. Perfeito? Veja só, eu tenho duas maneiras de começar a trabalhar. Ou eu dou um duplo clique para a cobertura ficar ativa, ou seja, ficar corrente, e todo objeto vai ser desenhado, ou eu troco o layer igual a gente fez agora há pouco. Mas como eu quero que vocês aprendam a trabalhar com aquele que vai ser também com layer corrente, fecha, dá um duplo clique em cobertura, fecha. Gente, dá um duplo clique lá na janela, é a mesma coisa de entrar por aqui, tá? Se você quisesse escolher por essa listinha também cobertura, dava no mesmo, funcionaria igual. Aciona o comando linha e traça uma linha qualquer. Deu? Perfeito. Os objetos já caem no próprio layer. Só que tem o seguinte, vocês vão perceber que apesar de ter cobertura, vão ter uns níveis de cobertura na representação, onde a cobertura que está num ponto mais alto vai ficar diferente da cobertura que está num ponto mais baixo. Então todas elas estão organizadas dentro da camada de cobertura, mas aquilo que está mais baixo é numa linha mais fina, o que está mais alto é numa linha mais grossa. Como é que eu troco isto? Então você não tira de cobertura não, você tem outro jeito, você pode fazer assim, cobertura alta, cobertura média, cobertura baixa, e trocar os 3 gradientes de cores direto pelo layer. Mas se você não quiser criar um layer para cada um, você pode também vir aqui diretamente no objeto. Esse objeto, porque está num nível diferente, deixou de ser cobertura?
Não, então eu não preciso trocar o layer. Mas eu posso querer trocar a cor. Aqui do lado também troca a corzinha dele, ó. Lembrando que aqui no caso de espessura, eu vou trabalhar, por exemplo, com amarelo ou com vermelho. Troca para vermelho só para ficar bem enfático a mudança. Escolhe este vermelho aqui de baixo. Pronto, pode dar um ESC. Gente, alerta. Não é comum trocar cor de objetos definidos que significam elementos arquitetônicos diretamente no quadradinho de cor. É normal trocar o layer. Tudo certo? Gente, fiquem atentos à prova, porque o quesito que mais corta ponto, que todo mundo erra e costuma cortar muito ponto de vocês, é a troca de layer. No dia da prova, vocês vão fazer um ambientezinho assim pequenininho, tipo esse pedacinho que está aqui, ó, bem bobo. Todo mundo costuma acertar o desenho. Aí na hora que eu clico aqui no vaso para saber o que ele tem, o vaso é um equipamento. Tá? Só para distinguir para vocês, que isso vai valer também no dia da prova como referência, tudo que arrasta é mobiliário, tudo que é fixo que não arrasta é um equipamento, tá bom? Perfeito. Então tudo que tiver no meio lá, que não for nem piso e nem parede, o equipamento é mobiliário. Arrastou é mobiliário, não arrastou é equipamento. Então, no dia da prova, eu costumo clicar nesse vaso e quando eu vou olhar aqui, ó, ele não está como equipamento. Aí eu dou um ESC e vou testar a porta. O que aqui ela tem que estar? Layer de porta. Mas olha o que esse cara aqui fez. Está no layer 0. Já perdeu um ponto na prova. Tá bom? Então vocês vão pegar cada um dos objetos que estão nas categorias corretas e separar. Sabe por quê? Quando a gente está em equipe, quando eu quero fazer um próximo trabalho, onde eu vou só redecorar o espaço interno e não preciso do que está lá dentro, eu desligo todos os layers de mobiliário de piso e fica só as paredes. Copio para o lado. Ou, por exemplo, um cara de instalações. Ele pegou o teu projeto de arquitetura só para jogar instalação elétrica e instalação hidráulica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses elementos que estão aqui dentro, vai limpar e vai colocar só a instalação dele. Então, ele pode desligar direto no layer. Outra coisa também, é organizado, é fácil. Existem comandos que mandam selecionar, gente, todos os objetos que estão no layer de parede, por exemplo, apagar todos eles se eu quiser. Tem como fazer isso se estiver separado por layer, mas se estiver num layer qualquer, vira bagunça. E os usuários próximos que vão trabalhar vão sofrer. Então, por este motivo, ao trabalhar com a equipe, a gente organiza bem os objetos e os layers. Entendido, gente? A hora que vem nós vamos fazer um exercíciozinho já, uma dinâmica. Nele a gente vai treinar um pouquinho do offset, vamos treinar um pouquinho do trim, vamos treinar um pouquinho dos layers, porque tudo isso é assunto que na sequência vira prova. Vou parar aqui porque acabou o nosso horário, tá bom?